A gente está no nosso segundo encontro aqui da Consciência Negra, nossa segunda palestra do dia. Esse é o terceiro seminário da Consciência Negra. A gente vem fazendo... A gente vem fazendo esse esforço no CCL desde o meio da pandemia. O primeiro encontro foi um encontro online e a gente teve vários temas, discutiu vários temas relacionados à negritude. E dessa vez a gente recebeu hoje de manhã a Tina Calamba, que foi aluna da professora Patrícia, veio conversar com a gente, jornalista, ex-BBB, bateu um papo com a gente sobre representatividade, sobre comunicação. E agora a gente junta dois feras, o Robson Eleut, rapper, poeta, e o Pedro Borges, que está chegando, está vindo de Campinas, está um pouquinho atrasado, para falar sobre representação negra na literatura e na mídia. Certo? Agradecer vocês. A professora Elisângela vai fazer a mediação dessa mesa e eu vou buscar o Pedro enquanto Robson começa. A gente está assim hoje, frenéticas. Muito obrigada de novo, gente. No final, a gente vai colocar o QR Code para vocês pegarem as horas complementares, tá bom? E é isso. Obrigada. Boa tarde. Vou começar me apresentando. E antes de me apresentar, vou fazer uma citação que eu escrevi mesmo. Compõe uma poesia, mas peguei só um recorte, que é: de dentro saiu minhas dores, do céu veio a solução, da caneta minha terapia e das tintas a diversão. Binho para os mais antigos, Robson para os das redes, Eleut para os das artes, mas não gosto dessas paredes. Nesse sentido que eu falo, porque Robson Batista Eleutério, nome da RG formal. Robson Eleut, quando alguém me chama de Robson Eleut, eu sei que veio por meio das mídias, conheceu o meu trabalho antes de mim. E Binho, normalmente, é os de casa, né? Se alguém fala, não sei o que, tal, Binho, mas eu não conheço, eu sei que veio de referência de alguém muito próximo, né? Isso é bacana porque diz muito sobre a identidade da pessoa ou como eu estou sendo conhecido por aí, né? Eu sou o Robson, pode me chamar como quiser, Robson, Eleut ou Binho. Eu tenho 37 anos, hesitando em falar meu nome, tenho 37 anos, e tudo que eu vou falar aqui é partindo da minha vivência, da minha experiência particular, da minha perspectiva, né? E como um homem negro, eu tenho esse meu ponto de vista no meio que eu transito, né? E a arte me permitiu alcançar vários lugares, a ocupar vários espaços, e eu tenho um pouco dessa questão de observar o social, né? De tentar entender o meio que eu estou transitando, onde eu estou pisando, onde eu estou chegando, da forma que eu estou saindo, a bagagem que eu levo comigo. E eu vou tentar falar um pouco da minha trajetória e acho que talvez até mesmo fazendo essa apresentação, eu vou também refletindo junto com vocês a minha trajetória, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar, pode me interromper, no sentido, tipo, Ramon, e eu vou tirar a dúvida de vocês, tá? Uma outra forma de me apresentar, dependendo de onde que eu vou, é mostrando meu trabalho. Isso daqui é uma pintura a óleo que eu fiz, né? E dependendo do lugar onde eu vou expor, normalmente você chega, parece uma pessoa invisível, né? E quando você fala de galeria, quando você fala de espaço de exposição, dependendo da cidade ou do lugar, acaba sendo um pouco mais, como se pode dizer, um alto padrão. Dificilmente eu vejo, em alguns lugares, durante o tempo, foi difícil eu ver pessoas como eu, pessoas pretas, ocupando aqueles espaços. Então, quando eu transitava assim, às vezes eu cumprimentava uma pessoa, a pessoa não, tipo, passava batido. 5 minutos depois, nossa, que arte bacana, quem fez? Aquele ali. Virava uma chave. Era tipo um melhor amigo, então você vira entendedor do tema. Então, às vezes, nem sempre julgo isso, né? Porque às vezes, para você chegar em um determinado lugar, primeiro vê o seu currículo, para depois te dar autoridade sobre o tema, para depois você ganhar esse espaço, né? E conforme eu fui crescendo dentro das artes plásticas, me pintando, sendo convidado para determinados lugares, eu fui expondo, isso também foi colaborando para a formação do meu senso crítico, do meu caráter, né? E também da busca por conhecimento, né? E também eu sempre estou transitando em vários lugares. Tá bom? Então, que nem hoje estou aqui palestrando para vocês. Domingo eu estava numa comunidade fazendo grafite. E isso é legal, porque tem uma exposição que eu fazia parte que se chama Jazz Mansion,
que eles alugam uns casarão antigo assim, de jazz não, casarão histórico de São Paulo, e faz uma festa e acontece umas 4 vezes por ano. E eu tive o prazer de expor nesses lugares. E foi bacana, porque ali você vê um público totalmente diferente, né? E no dia seguinte, eu estava com os mesmos trabalhos, com as mesmas obras, expondo numa comunidade de Santana de Parnaíba. E foi legal porque eu me senti bem-vindo em ambos os lugares. E você vê uma distância absurda vamos dizer assim, social, né? Então você consegue ver a diferença, porque um dia você está num lugar, outro dia está no outro lugar, você tem uma proximidade de tempo que te permite fazer uma comparação mais próxima, né? E eu sempre refleti nesse sentido de, tipo, ter a necessidade de ocupar espaços, né? E querer estar em todos eles, querer ser bem recebido, fazer questão disso e expor a minha ideia, expor a minha arte, independente de quem está recebendo. Lógico, sempre com muito respeito, humildade e sabendo dialogar, né? O interessante é que se eu falo, dependendo do lugar que eu estou, se eu falo que eu sou um artista plástico, dependendo do lugar vem aquela estranheza. Se eu falo que eu sou grafiteiro, tudo bem, esse é o seu lugar, sabe? Tipo, não é o mesmo choque, não é os mesmos questionamentos, né? Se você parar para debater com alguém sobre a cultura urbana, tá, legal. Se for debater com alguém sobre história da arte, conhecimento da arte, nossa, que interessante, você pesquisou bem. Começa outras perguntas que não é pertinente, porque o tema é aquele, né? E dentro de Santana de Parnaíba é uma cidade, acho que algumas pessoas conhecem o Centro Histórico de Santana de Parnaíba, né? E ali é um lugar um pouco mais conservador. E eu dou aula lá no centro e dou aula na comunidade. E você não vê o pessoal da comunidade se sentir à vontade de ocupar o centro. Você vê uma barreira de tipo, curso gratuito que tem lá, tem aqui, mas eu não quero ir para lá, né? Vou ficar sem fazer determinado curso porque eu não quero ir para lá. Aí faz o curso que está sendo oferecido ali. Você vê uma barreira assim. Eu cheguei a ser curador de uma exposição que nós chamamos de dentro pro centro, que era dentro da comunidade, pro centro, para ocupar mesmo. E acredito, teve vizinho que se incomodou. Nós levamos grafite, levamos rap, né? E depois a gente fica absorvendo uns feedback que às vezes você vai dar ouvido, às vezes simplesmente não, porque a ideia é ocupar e dependendo da forma que você ocupar, incomoda. E se for aquele incômodo de tipo, não, vocês precisam engolir isso porque faz parte daqui, somos daqui, então é aquele incômodo que você não se incomoda, né? E falando da questão ainda da artes visuais, com o tempo também eu fui criando a minha identidade, minha forma de pintar, né? Mas sempre foi muito... Nem sempre eu quero dizer algo, eu simplesmente quero pintar, né? Mas como muita coisa, como você abre um diálogo, você começa a falar, muita coisa já vem do inconsciente, vem do seu convívio, do meio que você vive, né? Essa é uma das artes que eu pintei, né? Que tem... Tipo, a princípio parece só um monte de ornamento, né? Mas é uma obra grande, você chega perto, você vê que os ornamentos formam alguma coisa. Temos aqui, tipo, animais nesses ornamentos, tem instrumentos musicais que se assimila a instrumentos de percussão, de hip hop também, que é fone, microfone, toca-disco. Então fui colocando tudo aquilo que eu gosto, que faz parte da cultura que eu absorvo e fui colocando na obra, né? E muitas das vezes eu pinto mulheres negras, né? E sempre fui de pintar, né? E por gostar. Até o momento que comecei a receber feedback sobre isso, né? Então, desculpa. Se eu estiver falando um pouquinho rápido também, vocês podem me sinalizar, por favor. Estou um pouquinho nervoso, né? E comecei a receber feedback positivo sobre isso, né, no Facebook, de pessoas que eu não conhecia, né. Teve uma vez que uma mulher pegou, mandou um direct e falou, muito lindo seu trabalho. Eu comecei a falar do cabelo da minha filha a partir da sua obra para que houvesse aceitação da parte dela e somos apaixonados pelo seu trabalho. Então, comecei a ver que tinha isso, né, que eu fazia algo, mas que isso tinha algo a dizer. E comecei a ficar só nisso, mas pintando o que eu gostava, né? Eu sou muito de... Não costumo planejar o que eu vou pintar, simplesmente vou pegando uma referência ali e vou pintando, né? E com isso você fica aberto para questionamento, né? Para repensar a sua obra a partir do olhar do outro, né? E ainda em Santana de Parnaíba eu fui fazer uma exposição na Câmara Municipal. E quando eu coloquei as obras... Tinha algumas obras que eram mulheres negras, um pouco seminuas. E alguém de lá
foi brincar com a outra. Nossa, tem um quadro lindo lá embaixo, parece com você, né? Falou com uma mulher. Aí eu fui buscar um banho e voltei. Quando eu voltei, ela tava chorando no celular com o marido, né? Aí a mulher falou, nossa, aconteceu não sei o que, tal. Eu falei, deixa eu entender, deixa eu sentar com ela para conversar. Aí eu sentei e conversei com ela, ela é uma mulher preta, e ela foi falando para mim sobre a questão de, tipo, erotização do corpo feminino, a questão do padrão da mulher, de ser objetificada. E eu falei, nossa, nunca me sinalizaram isso, né? E, tipo, alguém falou de tirar as obras, né? Aí, como estava tendo uma assembleia do lado, já levaram isso para a assembleia, para o presidente da Câmara. Não, que absurdo, isso é uma censura, me pediram para o menino tirar determinados quadros e tal. Aí ele veio conversar comigo e falou, pediram para tirar os quadros, você quer que mantenha? Eu falei, não, pode tirar. Porque aqui na Câmara tem bastante pessoas brancas. Tinha 2 mulheres negras, uma se incomodou. Eu não estou representando ela, não faz nem sentido essa obra estar aqui, dentro da perspectiva do olhar dela. E isso acabou, tipo, mexendo comigo no sentido, e agora? Eu gosto de pintar, vou deixar de pintar, tô falando, tipo, de representar a mulher, né? Mas aí tem aquela questão do lugar de fala. Lugar de fala não é aquela questão de silenciar, é falar do seu ponto de vista. Então, não tem como eu sempre querer representar ela. Posso fazer figuras onde elas se sintam representadas, né? Mas ainda sou um homem, eu tô com ainda um olhar masculino sobre aquela pintura. Aí eu levantei uma enquete no Instagram, tudo assim, para saber o olhar e a opinião de outras pessoas. Muitas opiniões foram contrárias à dela, né? Então eu falei, é um questionamento válido, é dividido, mas como isso me impacta, né? Deixar de pintar, mudar o tema, mas é aquela questão do artista de você botar para fora o que você quer, aquela liberdade, né? Então tudo isso foi questionamento que eu levantei e contribuiu para minha pintura, né? Continuei pintando, tem coisas que eu falava, vou expor, não vou expor, vamos repensar, aquela questão de tipo, olha, é uma mulher preta, cintura fina, eu estou criando um novo padrão para falar, isso é uma mulher preta bonita, aquela não é? Então levantou todo esse questionamento, tanto que eu comecei a pintar modelo vivo, né? Pessoas reais, e tipo, isso mexeu comigo, mexeu na minha forma de fazer arte, né? Porém, na questão da arte, eu sempre costumei falar que como eu tinha dito, comecei a pintar de uma forma despretensiosa, até que virou uma linguagem e criou vários diálogos, né? Mas, como a gente está falando, como eu não sei se eu mencionei, que eu faço rap, faço poesia, grafite, pintura em tela, né? E eu faço a minha trajetória agora, pulando daqui para a literatura, começou porque eu sempre gostei de escrever rap na igreja. E eu fazia rap gospel, e muitas das vezes as pessoas gostavam da letra e nem sei se eu canto mal, né? Não perguntavam onde que tá a música, eu falava, me passa essa letra, me envia essa letra para mim, não sei o quê. E achava isso bacana, né? E era sempre usando os termos da Bíblia, usando alguma metáfora da Bíblia, mas para falar algo bem pessoal. Sempre foi muito referente isso, né? De falar de questão de pecado, de esperança, alguma coisa que eu almejava. Eu usava metáforas da Bíblia para usar. E não sabia que falavam com tantas pessoas também, né? Só que a partir disso eu falei, vou começar a escrever de um jeito que eu realmente fale de mim, não ficar limitado. Como eu cantava na igreja, então eu fazia aquilo de mim, mas com aquele propósito de eu vou cantar naquele espaço, né? Então eu comecei a escrever de uma forma mais natural. Aí tem uma poesia que eu fiz que até então eu não sabia que era uma vertente que eu poderia explorar tanto quanto a pintura. Para mim era só algo natural. E eu escrevi uma poesia e mandei para um concurso, né, que foi de Barueri. E acabei levando o primeiro lugar. Para mim foi ótimo, porque foi uma validação. Contraditório, porque na poesia eu falo de não necessitar de validação. Se vocês me permitem, eu vou dar uma lida nela. A poesia é: a vida é uma questão. A vida é uma questão sem respostas prontas. Um gabarito em aberto com um lápis sem ponta. E as notas, quem aponta, se a prova é constante? O meu caderno está aberto, mas não colhe. Eu sou errante. Caminho nos versos internos e rasuro na borda de novo o caderno que pego. Não impresso o que levo dentro do peito. É um feito imperfeito da vida que levo. Em tese respondo, em partes me exponho. Mas quando eu escrevo, é como num sonho, ativo que estava guardado no canto. Subconsciente, então, é o que eu suponho.
Pronto. As frases do poeta além da pauta retratam as minhas marcas e eu não peço para validá-la. Não ponho o meu ego à prova e nem para avaliá-la. Carecer de aprovação te faz refém das massas. Eu só quero me aceitar, mesmo sendo controverso. Me expresso em uma tela, no muro ou no caderno. No teto de uma capela, na Sistina eu grafitaria. Michelangelo de um templo fora do seu tempo ainda. Um Leonardo das pretas a óleo da clara retinta, nas linhas que cruzam a tela em busca da obra-prima. Quem julgará o artista que abstrai sua opinião? Quem dirá se eu sou digno de um Louvre ou não? Não importa. Que os críticos critiquem, ignorem ou avaliem. Me expor acaba sendo um convite. Para o júri de sofá vem querer dar sua opinião. Sua aprovação muda meu status? O IBGE diz que não. Pois seremos sozinhos nesse coletivo de iguais diferentes. Será que não entende que ninguém compreende que o meu remetente está bem à frente e ainda sou eu? Que busca o destino do destinatário. O eu melhorado que pinta o retrato olhando o passado, lembrando do fato de que aquele menino um dia morreu. E agora faz parte dos poetas mortos. Revivendo em cada linha que eu esboço, é lógico. De forma improvável faço frases redundantes. Sou um pouco relutante de seguir o óbvio. Marcado pelo texto que o tempo imprime em mim. E olhando as cicatrizes que eu mesmo permiti. A vida tem um fim, de narrá-la estou afim. Já que ocupo este palco eu vou me permitir. Que essas folhas no caderno reflitam em mim. E se as notas estão vermelhas, tanto faz para mim. Eu me recuso a desistir. Eu sou perito em insistir e só existe um professor que pode exigir. E este mestre está além e escreveu para mim. Me pediu uma redação na qual me descrevi. Eu não sei se eu repeti, mas eu sei que eu resisti. Entre erros e acertos só sou um aprendiz. Porque a vida é uma questão sem respostas prontas. Um gabarito em aberto em um lápis sem ponta. E as notas quem aponta se a prova é constante. O meu caderno está aberto, mas não colhe, sou errante. Obrigado. E essa poesia eu escrevi refletindo em mim mesmo, no meu cotidiano, no meio que eu transito, sobre a arte, né? E como eu cito numa das partes que eu falo, o meu remetente ainda sou eu, né? Que sou eu lá na frente, ou seja, eu escrevi uma nota que vai servir para o meu futuro, enfim, era particular. E eu escrevi no concurso, despretensiosamente. Acabei ganhando o primeiro lugar. E eu fiquei naquela, nossa, algo sobre tão pessoal, coube para eles como algo que serviu para eles de alguma forma, eles viram algo bom sobre isso, né? E tem a outra parte. Isso era uma letra de rap que eu tinha escrito. Aí ficou a indagação. Se eu apresentasse para eles e eles soubessem que era uma letra de rap, será que passaria no crivo, tipo, num concurso de poesia? Será que teria o mesmo peso? Porque normalmente as pessoas costumam desvalidar. Pegar uma literatura marginal, colocar em outro estante, tudo bem, porque ela tem lá literatura marginal, mas colocam abaixo de outros, né? É como se não tivesse a mesma potência. É a mesma coisa que eu falei de um quadro numa galeria e de um painel de grafite. Eles costumam distanciar. Por que não tá naquele espaço? Porque a poesia tem que se desfragmentar. Tá certo, eu escrevo no formato, ela pode ocupar uma antologia, né? E o rap. Se você pega um rap para destrinchar, se você pega um rap para refletir, né? Ultimamente tem os reação análise, né? Que tem no YouTube muito assim, que eles pegam uma música e eles refletem e às vezes eles destrincham aquela letra, né? A profundidade que pode ter. Olha os Racionais como eles estão sendo vistos agora, o Mano Brown, o Emicida. Eles sentam em roda de conversa para debater, falar sobre filosofia. Ou seja, Mano Brown, baita sabedoria, baita vivência, até um determinado momento tinha a 8ª série, mas olha a bagagem que traz a vivência de uma pessoa periférica, né? E às vezes para estar dentro de um debate, para discutir sociedade, não pode só colocar em um grupo, é no todo, porque ele pode sentar e falar de tudo, ele pode sentar e falar de negritude, ele pode sentar e falar da periferia, mas ele pode chegar e falar do ser humano, pessoa, ele pode sentar em qualquer roda de conversa, né? Que nem às vezes a gente fala, é ótimo a gente ter esse momento, é ótimo a gente ter essa data da consciência negra, porque às vezes surge muito job, questão de pintura, ilustrações, e é um momento que é dedicado a essa fala, mas é uma fala que a gente precisa ter sempre, ser ouvida 365 dias por ano, né? Ótimo para aquele momento de fala, mas por que precisa ter aquele momento de fala? Porque tem que ser silenciado nos outros momentos? Não.
é um momento de fala, mas a gente precisa sempre estar atento a ouvir e sempre, tipo, estar em vários debates, além desses. Esses é muito importante, até mesmo para gerar esse tipo de diálogo. É só uma reflexão, né? Tanto que eu, tipo, falando do prêmio. Esse prêmio foi em 2021. 2022, eu peguei, lógico, a gente duvida da capacidade. Foi golpe de sorte, eu me inscrevi de novo no concurso. E ganhei de novo em primeiro lugar no ano seguinte. Para mim foi ótimo, baita de uma validação, né? Mas ainda veio aquele questionamento, né? São versos, simplesmente versos. Né? Tanto como o rap, tanto quanto outra poesia. Eu vou ler mais uma poesia, que é a segunda ganhadora. Mas é legal para você refletir tudo, porque nessa daqui eu penso sociedade geral, principalmente questões de classe. Não é só sobre negritude, porém eu vou enfatizar muito sobre isso, né? Que é a poesia Nós. Que é: nós criamos pontes, nós regamos flores e nós cavamos fontes, mergulhamos onde não dava pé. Roubaram o meu nome, pisaram nas flores e secaram as fontes, colocaram grilhões no meu pé. Mas a minha fé me fez mais forte. O corte que rasga a carne das costas voltou ao algoz, que agora dá um tiro no pé, com a carapuça que vai ao chão, e escancaram que estava omisso, a verdadeira face de uma nação. Uma minoria que se diz maioria, que só é maioria na renda per capita. A faca que ceifa a renda só mira no CEP e sangue quebrada, mantendo o mercado em alta desde que a base esteja ocupada, presos e focadas em longa jornada para ter um mínimo na ponta da escada. Sonhando com outro degrau, achando impossível se ver lá no topo. Me pediram para ter persistência, mas a resistência na ponta do jogo. A gravidade que puxa para baixo vai muito além da lei de Newton. Experimente sair do buraco e vai compreender um pouco o que eu digo. Já ouviu falar de Canudos? Se não ouviu, já ouviu de quilombos. Se eu pudesse te dar o conselho, aconselharia pedir para Antônio. Porque tirar a quebrada da lama é afronta para o Estado e terror para os bancos, que lucram por base de sonho que eles mesmos estamparam no ônibus. Não sei quem criou esse conto, só sei que faltou a moral no final. A ética foi massacrada, não vejo jornal que seja imparcial. Tudo é bem desigual, parece normal, mas não pro meu povo. Brindei com a garrafa de vinho, com um pano na ponta e um isqueiro no bolso. Enquanto nós criamos pontes, nós regamos flores e nós cavamos fontes, mergulhamos onde não dava pé. Roubaram o meu nome, pisaram nas flores e secaram as fontes. E colocaram grilhões no meu pé. Confesso, prefiro a linha Luther mais que Malcolm. Mas nos tornaram o alvo, que opções vocês deixaram? Queremos mais diálogo sem a bala à flor da pele. Mas se a voz ecoar alto, vão calar mais Marielles. Então vele pelos seus corpos que os nossos estão empilhados. Cavamos um buraco e há mais 100 solicitados. Agora eu entendi o uso do termo minoria. É uma projeção caso extermine e se prorrogue por mais uns dias. Vocês querem menos de nós, menos vozes e mais alvos. O seu medo é falta abraço para o mercado de trabalho. Então o plano é deixar o máximo tumultuado com baixa educação e pouco acesso até para o básico. Então brinde pelo sucesso que até aqui o plano rendeu. Mas só que não contava com o despertar dos meus. Um dia o sol brilhou e agora o preto entendeu que a melanina é a coroa que Deus nos concedeu. E a nossa arte se fez política e nossa clareza veio do tom escuro. Agora munimos livros e descobrimos um novo mundo. Militamos e ouvimos grunhios do termo mimimi. Significa que até aqui vocês parou para me ouvir. Incomodados que se mudem, ou melhor, nós expulsamos. Usurparam minha bandeira para cobrir seu capuz branco. KKK, não gaguejei, só que citar que te notei. Defensores de privilégio, reescreveremos as suas leis. Então grave o nosso nome, se afaste de nossas flores e beba mais dessa fonte, mas nunca mais limitarão meus pés. Essa é a poesia Nós. E para fechar, tinha mais uma poesia, depois eu tento dar um jeito de deixar para vocês conseguirem ler, que é Somente Letras, como é a turma de letras. É uma poesia que eu falo da questão da potência que a letra tem, né? Tanto nociva como prejudicial. Você tem aí muitos livros que foram usados em nome da guerra, né? E às vezes com fundamento bom. Você tem a Bíblia aí, que é um fundamento ótimo, e você tem a Inquisição, ela sendo usada por mãos de outras pessoas para matar. Você tem livros como de ideologias diversas que foram transformados às vezes em algo que tornou uma revolução, às vezes nociva, às vezes prejudicial. Essa poesia fala justamente disso, a potência que a letra tem, né? De formar opinião, de você escrever algo agora e daqui a tantos anos ela ser figura de debate, talvez dividir nações, unir. Essa poesia ela fala um pouco sobre isso. E como tem a turma de letra, é para saber que eu acho que
falando assim, a letra é uma das coisas mais potentes que tem. Quando era época de arco e flecha, tinha gente escrevendo coisas que posteriormente poderia ser usado para guerra, dividir, unir. Ideologia, mais do que nunca, a gente sabe que é perigosa no sentido... Não estou falando de falar ideologia é perigosa, ideologia é necessário. A gente precisa ter valores, precisamos defender nossos valores, precisamos defender nossa ideia. Estamos aqui porque pessoas lutaram para que possamos estar aqui tendo esse debate hoje, né? Mas para você saber o quanto é importante você ter uma ideia registrada, uma letra escrita num livro, ela pode passar milênios, tipo, modificar o futuro, na verdade. Essa é a ideia. Obrigado. Muito obrigada, Robinson. Bom, pessoal, nós abrimos agora para o Pedro Borges e, em seguida, se vocês tiverem questões, e aí nós passamos para os dois. Pode ser assim? Robinson, muito obrigada pela presença, viu? Foi maravilhoso. O Robinson fez um levantamento sobre as artes, né, e a literatura. E, posteriormente, se vocês quiserem fazer questões, nós abriremos, tá bom? Então, nós compomos a mesa também com o Pedro Borges. Obrigada, Pedro, pela presença, por aceitar o nosso convite, tá? O Pedro, ele é cofundador e editor, chefe da Alma Preta, mestrando em História pela Unicamp, formado pela Unesp, compôs a equipe do Profissão Repórter, é integrante da Escola de Samba Camisa Verde e Branco e é coautor também do livro AI-5, 50 anos. Então, com vocês, Pedro. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela recepção. Primeiro... Tá bom. Não, eu pensei dependendo falar, e depois o pessoal perguntando, depois eu mostro, eu vou trocando, a gente vai trocando ideia, até o colega também separou, acho que uma outra poesia, a gente vai conversando. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, da Vanessa, professora Patrícia, que já há um tempo também veio convidado para participar, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Desculpa aí o atraso, uma das partes ali o pessoal apresentou que mestrando na Unicamp, o mestrado hoje me deu uma atrasada aí nesse translado de Campinas para São Paulo, acabei pegando um trânsito danado. Bom, eu sou jornalista, é muito bom poder conversar com um colega que é da literatura, da arte, acho que talvez a gente tenha pessoas aqui também que são mais da parte da literatura, e acho que a literatura e o jornalismo acabam dialogando bastante, inclusive um dos gêneros mais benquistos do jornalismo que as pessoas mais gostam é o jornalismo literário, né? E acho que o jornalismo ele acaba dando uma... entre as coisas boas e ruins que o jornalismo pode nos dar, eu acho que uma delas é o medo de escrever, né? Perder o medo de escrever, né? Porque a gente acaba sendo obrigado a escrever, inclusive em uma velocidade, às vezes, muito alta. Então, acho que a gente, às vezes, acaba pegando bastante a técnica ali mesmo, né? A escrita, o formato do texto. Eu acho que é sempre importante quando a gente se permite também a brincar, a narrar, a descrever. Acho que isso o jornalismo tem essa potência. Então, é muito bom que a gente possa fazer esse papo juntos, né? Bom, sou jornalista, contar um pouquinho da Alma Preta, mas acho que mais do que qualquer outra coisa, contar um pouco do nosso manual de redação que a gente fez, lançou recentemente. Eu estou aqui com uma cópia, eu trouxe outras cópias, né? Essa daqui eu vou deixar com vocês também, estou só aqui para me guiar e não esquecer do que eu vou falar. Mas eu trouxe umas 20, eu acho que estamos acho que dá para entregar para todo mundo, né? Eu não sei se tá fácil, que aí dependendo dá para a gente distribuir para o pessoal, que aí dependendo conforme eu for falando algumas coisas, dá para o pessoal ir folheando, olhando, né? E aí, dizendo até de início, assim, rapidamente do manual, a gente fez, inclusive, uma
uma parceria com o Mandato, a Bancada Feminista, um grupo de vereadoras de São Paulo, um grupo de mulheres, sua maioria negras, para que a gente conseguisse fazer uma impressão dessas cópias do manual e a gente conseguisse distribuir de uma maneira gratuita. Eu tenho feito algumas atividades em diferentes universidades, principalmente a partir do entendimento de que, enfim, eu fui estudante, né, universitário. Sei que quando a gente é estudante a gente tem, vamos dizer assim, o dinheiro mais curto e às vezes a gente não consegue comprar os livros que a gente tem vontade de comprar. Então, como o desejo era que chegasse na mão realmente dos estudantes, sobretudo negros, mas não só, a gente fez esse esforço para que a gente tivesse pelo menos uma tiragem inicial, para que a gente pudesse distribuir de uma maneira gratuita. E aí, conforme a gente for conversando, dá para vocês irem também folheando, aí, dando uma olhada, depois quiserem fazer perguntas também. Mas, bom, a Alma Preta a gente surgiu em 2015, no interior de São Paulo. Eu estudei em Bauru, na Unesp, e a gente, no final do meu curso de jornalismo, a gente estava num debate muito forte dentro da universidade sobre a adoção de política de cotas dentro da Unesp, e aquilo mobilizou muito o grupo de coletivos de estudantes para se mobilizarem em apoio à política de cotas na universidade, e aquilo acabou gerando um coletivo de estudantes. E a partir desse coletivo de estudantes, eu e outros colegas pensamos em dar início a um projeto como da Alma Preta. E a ideia era que a gente pudesse fazer uma cobertura do jornalismo a partir de um outro prisma, de uma outra perspectiva, entendendo o lugar, a presença ou não presença do jornalista negro naquele momento. Depois eu deixo essa com você, tá bom? A presença ou não presença do jornalista negro, mas mais do que isso, né? Mais do que uma questão sobre representação e representatividade, um ponto muito importante para a gente sempre foi a questão da linha editorial e do posicionamento político do jornalismo. Hoje, na minha concepção, minha opinião, acho que os canais de comunicação entenderam a necessidade de você ter uma representação e uma representatividade negra até certo momento, mas você não tem uma mudança da linha editorial desses canais de comunicação. E aí a linha editorial eu não acho que a possibilidade de você tentar fazer uma cobertura e ter uma linha editorial, vamos dizer assim, dita antirracista, defendendo esses projetos de privatização, por exemplo, como tem sido defendidos pela imprensa nesses momentos que a gente tem percebido. Na medida em que a privatização, por exemplo, que a gente tem percebido desses últimos serviços, é algo que vai ferrar com a vida da população pobre e negra, né? As propostas que a gente tem visto agora do prefeito, né, Prefeitura de São Paulo, as propostas com relação à Enel, de você conseguir criar uma nova taxa, que é um pouco aquela lógica, né? Lucro para o empresário, prejuízo para a sociedade, e aí sociedade impostos, e aí no que diz respeito à população. Então, a gente nunca acreditou muito nisso. Acho que é lógico que é importante que a gente tenha uma maior representação, uma maior representatividade, mas eu não gostaria de ver jornalistas negros se posicionando ou fazendo reportagens no sentido de que fossem críticas, por exemplo, a esse tipo de processo que eu acho que é extremamente danoso para a nossa vida, né? Acho que tem uma dinâmica que diz respeito sobre a discriminação racial, mas tem uma outra dinâmica que é muito diferente, que diz respeito ao racismo. O racismo enquanto um elemento que vai organizar a sociedade. E aí eu acho que o jornalismo ele tem que se comprometer a combater isso, né? De uma maneira mais macro, uma maneira que a gente consiga ter entendimento mesmo desse jornalista negro que tem a formação política. Entender qual que é o seu papel na sociedade, mais do que é importante, mas a gente tem que conseguir superar e virar a página desse do servir de inspiração para uma outra pessoa para chegar lá em tal lugar. A gente tem que realmente ter uma proposição mais política, acredito eu, seja independentemente do formato que a gente vai se propor a lutar. Acho que o jornalismo é uma ferramenta de transformação. E aí a gente, dentro desse nosso acúmulo da Alma Preta,
eu e um outro grupo, a gente vem para São Paulo. Na verdade, eu sou de São Paulo, né? Fui criado na Zona Norte de São Paulo, na Brasilândia. Mas aí eu vou estudar em Bauru, no interior de São Paulo, na Unesp. E aí nessa volta para São Paulo, eu me aproximo bastante também da Cogira, que é um grupo bastante interessante. Acho que vale a pena os colegas estudantes de jornalismo acompanharem, que é um grupo de jornalistas negros vinculados ao Sindicato dos Jornalistas aqui de São Paulo. E eu acho que, enfim, foi uma das primeiras coisas que eu me fiz quando me formei, que foi me filiar ao Sindicato dos Jornalistas, que eu acho que também é uma ferramenta importante para que a gente tenha a manutenção de direitos, né, da nossa categoria, da nossa profissão. E ali tem um grupo de jornalistas negros, né, que se organiza a partir da Cogira, uma série de colegas. E você tinha ali uma discussão muito grande sobre as organizações, sobre os jornais, sobre os cadernos de imprensa negra do passado. A partir dali também começa a estudar um pouco mais, deixa algumas recomendações. Acho que hoje a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que é inclusive uma das pessoas que orientou a construção desse manual, ela tem um acúmulo maravilhoso sobre imprensa negra. Ela tem um livro sobre a imprensa negra no século XIX. Se vocês derem uma googada, agora eu não vou recordar o nome do título do livro dela. Mas é um livro fino, de capa verde, que conta um pouco sobre esses cadernos de imprensa negra do século XIX. A gente tem mais pesquisas sobre a imprensa negra no século XX, muitas delas inclusive públicas. A USP tem um acervo sobre imprensa negra. Tem algumas pesquisas, por exemplo, da Miriam Ferrar, que foram depois muito criticadas, superadas, mas é uma primeira pesquisa interessante sobre imprensa negra no século XX, que eu acho que também vale muito a pena para vocês olharem. Foi a partir daí também que a gente teve um pouco um contato com isso, e é sempre muito rico. Aí quando a gente entende que a gente não está inventando a roda, que na verdade tem um acúmulo histórico muito grande, que a gente tem muito mais semelhança do que diferença daquela imprensa negra, que a gente às vezes também se empolga e acha que está inventando a roda. Então acho que a história cumpre um papel sempre muito importante para a gente colocar o pezinho no chão, mas para a gente entender também que, mesmo que a gente não esteja inventando a roda, em alguns momentos a gente também está acrescentando, contribuindo, dando continuidade. Então eu acho que a história ela também contribui com isso. E aí uma parte da provocação dentro desse grupo, dentro dessas trocas, era a não existência de um manual de redação, talvez um guia que de alguma maneira pudesse orientar o nosso trabalho enquanto jornalistas negros, negras. E depois, quando a gente começa, a gente chega a determinado momento que a gente acaba assumindo um pouco desse desafio aí, foi colocado. E foi um processo longo, né, para a gente conseguir chegar nesse material enquanto grupo. A gente teve 2 pessoas que participaram da pesquisa, pegaram na massa com a gente, mas por uma questão de experiência tiveram um papel de orientação na nossa pesquisa, que foi a professora Ana Flávia Magalhães Pinto e o professor Juarez Xavier. O professor Juarez Xavier é um professor de jornalismo da Unesp, que é um professor inclusive muito querido, muito bom, que foi uma pessoa importante para o desenvolvimento, surgimento da Alma Preta, assim como a Ana Flávia. E aí a gente montou um grupo de estudantes, 4 estudantes da Unesp, a Fernanda, a Natália, o Giovanni e o Victor, uma estudante de História da Unicamp, a Jéssica, e um estudante do curso de jornalismo da UNB, o Marcelo. E a gente fez um trabalho longo, um trabalho de 3 anos e meio para chegar nesse material. Acho que é isso, trabalho de pesquisa, nosso trabalho jornalístico é um trabalho de pesquisa. Eu acho que a gente conseguir fazer uma reportagem, a gente precisa ter paciência. É óbvio que hoje a produção jornalística que está colocada no cotidiano, ela é uma produção jornalística que vai exigir para a gente quase o fazer pastel, fazer salsicha, né? Que é produzir notícia como se produz sapato, que é uma coisa ali de uma produção industrial. Mas o jornalismo e a sociedade têm cada vez mais pedido essa outra produção, essa produção com mais profundidade, essa produção mais artesanal do jornalismo. Porque a gente já nem compete, a competição já ficou até injusta para esse tipo de produção.
que quem quer ter que correr atrás dessas notinhas, de fazer a nota o tempo inteiro, e a nota pela nota, e a nota de 1 parágrafo, 2 parágrafos, ela hoje tem que competir com a rede social, e competir com a rede social não, é impossível. Até porque todo mundo virou comunicador. Então, quando acontece um acidente de trânsito em determinado lugar, as pessoas filmam e colocam aquilo que seria o papel do jornalista de ir e fazer ou pegar uma notinha, alguma coisa. É óbvio que, diante de um fato desse, o jornalista ele pode e deve, diante do fato, fazer alguma coisa que seja mais completa, né, diante daquilo. Se aquela avenida, por exemplo, é uma avenida em que você tem... É costumeiro você ter esse tipo de problema e você, por exemplo, questionar o poder público que está sendo feito, o poder privado que está sendo feito também, talvez de equipamento de segurança para que essas pessoas não se machuquem. Então, eu acho que a gente tem vivido um jornalismo que tem pedido coisas com mais fôlego, pesquisas. E aí esse foi um processo de mais ou menos... em que a gente teve, num primeiro momento, um processo, e aí um pouco até da nossa própria organização aqui do manual. A gente começa, inclusive, trazendo isso da imprensa negra como uma imprensa tradicional. A gente escuta muito isso, né? Da imprensa tradicional, se referenciando a Folha de São Paulo e tudo mais. Mas a imprensa no Brasil surgiu em 1808, a imprensa negra surgiu em 1833, e ela segue até hoje. Então, ela é tradicional. Ela tem um lastro histórico bastante grande. Se a gente for pensar a imprensa negra dessa maneira, ela é, inclusive, muito mais tradicional do que a própria Folha de São Paulo. Ela tem mais lastro, mais continuidade na história do que a Folha, do que o Estadão. Então, a gente também é uma imprensa tradicional. E aí a gente cria ali alguns verbetes contando a história de alguns desses cadernos. À medida em que um dos nossos desejos era que esse material caia na mão de estudantes, não só de jornalistas também. E que vocês possam ter a possibilidade de se deliciar e ler um pouquinho sobre quem foram esses cadernos de imprensa negra do passado. E quem sabe a partir daí também despertar para que vocês pesquisem, olhem mais, mas que vocês tenham aí um referencial, né? Acho que como eu falei nisso, o referencial ele é bom desde que ele seja ultrapassado, que a gente não fique só na representação, na representatividade. Mas eu acho que ela pode ser um bom pontapé. Então, que esses cadernos, que esses nomes, esses jornais, e depois vocês vão poder também dar uma olhada, quando a gente começa a colocar, as pessoas que a gente ouviu para conversar. E aí foi muitas pessoas, mas muitas mesmo. A gente ficou um ano inteiro fazendo entrevista. Então a gente fazia de 1 a 2 entrevistas por semana, e aí eram 2 a 4 jornalistas em que a gente ouvia. E aí a gente pegava e tentava ouvir, por exemplo, jornalistas a partir de temas que a gente julgava importante, né? E aí a gente ouviu bastante jornalistas que são especialistas na segurança pública, política, e a gente ouviu também a temas que são muito caros para nós, mas são temas que estão aí presentes na sociedade. A gente, por exemplo, ouviu bastante alguns jornalistas que foram conversar um pouquinho com a gente sobre essa na parte ali do como cobrimos, né? O reflexo desse trabalho, que é um pouco de algumas áreas que estão presentes, tipo o carnaval, assim, né? Vocês não vão dificilmente encontrar um outro manual de redação como é que a gente cobre carnaval. Carnaval todo ano está aí, né? Realmente pauta a imprensa, e para a gente tem uma dinâmica, um significado muito importante. Acho que o carnaval é realmente uma festa, é uma festa que mobiliza, mas acho que é uma festa que realmente, cada vez mais e sempre na história, teve essa possibilidade de pautar, trazer temas importantes. Acho que é talvez o momento no ano em que a gente mais discute, por exemplo, religiões de matriz africana de uma maneira positiva. Acho que isso é muito válido, né? Tem por exemplo, também um momento que a gente fala também um pouco sobre as tradições de matriz africana, e aí a gente fala sobre as religiões. Religião, que é um tema que está super em voga, sempre teve, mas está super em voga no dia a dia, então também acho que é um ponto importante para a gente olhar. E a partir dessas entrevistas também a gente foi fazendo um pouco de uma reflexão sobre o que é essa ética do jornalista. Eu lembro ainda de ouvir uma maneira super já atrasada, né? Os professores falando na universidade
da neutralidade do jornalismo, da imparcialidade do jornalismo. Isso é uma coisa que hoje não se sustenta, mas ninguém acredita nisso, na imparcialidade do jornalismo. Seja numa sociedade totalmente polarizada como a nossa, alguns amigos até estavam brincando no momento que, nessa época, eu trabalhava no Profissão Repórter na Globo, que era assim, para um lado é a Globo golpista, para o outro é a Globo lixo. Então, assim, cara, ninguém acreditava numa imparcialidade da Globo, né? Estou nem dizendo que está certo e está errado o jornalista da Globo reclamar disso. Mas quando eu ouvi isso, eu falei, cara, para nenhum lado acredita numa imparcialidade da emissora. Isso é uma coisa que está enraizada na sociedade. O jornalismo ainda bate nessa tecla da neutralidade e da imparcialidade. E aqui a gente fala um pouquinho da nossa ética, né? Que é uma ética que deve ser ligada aos direitos humanos, acho. Entender o jornalismo não como um reflexo da sociedade, um espelho da sociedade, como o jornalista coloca, de uma maneira, o jornalismo sem lado, o jornalismo quase como um alienígena que olha para aquilo de uma maneira fria. Mas o jornalista como uma pessoa que tem os seus, que acredita nos seus pensamentos políticos, né? Acredita nos seus valores. A gente acredita que o jornalismo, por uma boa prática, e aqui é o Manual de Redação da Alma Preta, tem que estar vinculado aos direitos humanos, em respeito à dignidade humana, sobretudo aos grupos historicamente marginalizados. E um compromisso do jornalismo de transformação social. Acho que o jornalismo ele tem que ser para além dessa coisa liberal, que está muito ligada aos valores da Revolução Francesa, que foram muito importantes para a formação do jornalismo, mas acho que a gente está no momento de superar também isso. Entender o jornalismo como uma ferramenta importante de mudar a realidade. A gente vive uma sociedade extremamente desigual, brutal, violenta, e acho que o jornalismo tem um papel importante diante disso. A gente vai fazer o quê diante de uma sociedade assim? E aí a gente, ainda em respeito a essa ideia do jornalismo como uma ciência, alguns de vocês, imagino, são estudantes de jornalismo, estão estudando jornalismo, entendendo o jornalismo como uma ciência, uma técnica. Então a gente parte do princípio de que o jornalismo ele tem a sua técnica, ele tem a sua objetividade de fazer. E aí tem um intelectual muito legal que conceitua isso, é um artigo pequenininho também, que é muito gostoso de ler, que é do Perseu Abramo, que é dos padrões de manipulação da grande imprensa. E aí ele vai falar dessa impossibilidade do jornalista ser imparcial e neutro, mas ele fala que o jornalismo tem que ser objetivo, que o jornalismo tem uma técnica. E aí a gente se utiliza dessa técnica do jornalismo, que a técnica, eu acho que o jornalismo, um bom jornalista, um bom repórter, é a pessoa que tem uma capacidade de checagem de informações, de apuração de informações, de levantamento de informações. E essa é a nossa técnica. A gente não pode... e aí é uma brincadeira até que o Perseu Abramo fazia, que é, por exemplo, diante do fato, ignorar o fato e querer sobrepor ao fato a nossa versão. Então, se você está diante de um fato, a nossa objetividade jornalística diz que a gente não pode ignorá-lo na nossa produção, na nossa reportagem. E apresentar, inclusive, a sociedade na sua complexidade. A gente estava fazendo uma reportagem, fizemos em grupo, uma reportagem que foi super complexa, difícil de fazer, que é sobre a presença de facções criminosas em quilombos no Pará. Tinham comunidades quilombolas que ficavam falando, levantando a bandeira, eu quero polícia. Eu quero mais polícia aqui dentro. Polícia é a maneira de combater o tráfico. Aí tinha outra comunidade quilombola e falava, eu não quero nem tráfico e nem polícia. Porque o tráfico vem, ameaça. A polícia vem também, é um problema para a gente. E aí a gente não ignorou esses pontos, porque a gente achou que era interessante colocar para discussão também por que esse grupo tem pedido polícia. E aí a gente ouve, você conversa, escuta pessoas, especialistas, intelectuais, pessoas que estão acompanhando, para que você consiga apresentar uma informação para as pessoas, apresentando também um pouco da complexidade, do contraditório que é a sociedade. Né? Se nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, temos as nossas contradições, somos contraditórios, a sociedade, as dinâmicas sociais, elas também são.
Eu acho que o jornalista, no seu compromisso com a informação, ele tem que apresentar também essas contradições da realidade, né? E aí, eu acho que é uma outra parte só, né, que tem uma coisa que também acho que pode interessar também para os colegas, para os estudantes e tudo mais, mas não só, que a gente apresenta um pouco, uma boa parte também sobre técnica jornalística, que a gente achar importante. Então, por exemplo, quais são os critérios de noticiabilidade da Alma Preta? Talvez sejam coisas que vocês estejam ouvindo, entrando em contato no curso de jornalismo. Que é aquela coisa, eu mudar esse manual daqui até aqui, isso é um fato. Mas não necessariamente isso é notícia, porque isso não cumpre depois os critérios de noticiabilidade. Não tem uma relevância social a ponto de ocupar o trabalho do jornalista. Então a gente coloca um pouco quais são os critérios de noticiabilidade da Alma Preta. A gente coloca um pouco quais são o nosso entendimento dos nossos formatos de texto jornalístico. Então, o que é a nota, o que é a reportagem, o que é isso, o que é aquilo para Alma Preta. A gente, quando colocou, né, e aí tem uma coisa, manual de redação é uma coisa que nunca está pronta. A gente sempre está em construção. A gente está se dedicando agora a começar a olhar um pouco, isso mais a partir do ano que vem, porque 3 anos e meio fazendo eu fiquei com um bode um pouco de olhar para o manual. Agora eu já estou recuperando o amor por ele já. Mas agora a gente está tentando olhar um pouco para incrementar, que é mais um manual de redação e estilo, que é um pouco assim do nosso texto, como é que é mais a construção das frases e tudo mais. Tem um pouquinho aqui, mas a gente vai desenvolver um pouco mais. Então tem essa parte técnica também, porque a técnica também tem uma dimensão política em torno dela. Então a gente também fez questão de trazer isso. E aí tem uma coisa também, para fechar essa parte aqui do manual, que a gente também trouxe algumas dicas, assim, que eu acho que são dicas um pouco de segurança para jornalistas, né? Jornalistas negros, negras. E aí um exemplo que está, por exemplo, na cobertura de manifestações. Então a gente tem aqui algumas dicas de cuidado para cobertura de manifestações, o que levar, como se organizar, quais informações você levar, até para quem não é jornalista e vai para uma manifestação e tem, às vezes, hábito de manifestação, pode ser interessante também. Pode ser informações que podem gerar segurança para vocês também. Porque era isso, no final das contas, o que a gente queria era construir um manual de redação, ponto. Não necessariamente um manual de redação para não ser racista. A gente quer que esse manual de redação ele caia na mão de um estudante branco, branca, indígena, não necessariamente uma pessoa negra, porque aqui a gente está elaborando o que a gente pensa enquanto jornalismo. A Folha de São Paulo, quando ela faz o manual de redação dela, ela não faz o manual de redação da Folha de São Paulo para jornalistas brancos. A Alma Preta não foi fazendo seu manual de redação somente para jornalistas negros. A gente quer disputar o campo do jornalismo. Disputar o que é jornalismo, a ideia do jornalismo, porque vai ser melhor para todo mundo. A nossa concepção. A Folha discorda disso, óbvio, né? A partir da perspectiva política deles, eles têm uma outra visão, a Folha, o Estadão. Mas o que a gente queria, o que a gente quer, é que isso sirva de espaço e de discussão para os estudantes de jornalismo e para os estudantes de uma maneira geral, para jornalistas, comunicadores. Porque o que a gente vê muitas vezes nos cursos e nas redações é quase uma presença única dos manuais de redação da Folha e do Estadão. Então, para que os estudantes, inclusive, tenham outras possibilidades de olhar e de ter outras referências na formulação e na construção da cobertura do jornalismo, a gente fez esse esforço, como eu disse no início, para que a gente conseguisse fazer uma tiragem gratuita, para que a gente conseguisse entregar na mão dos professores, entregar na mão das universidades, rodar e colocar na mão do máximo de pessoas, para que vocês possam, de alguma maneira, ter essa discussão. Em breve a gente vai colocar também uma versão paga, né, para que a gente... para que as pessoas também... Até porque, de uma maneira muito feliz, vieram demandas de outros lugares, o manual, e não dá para a gente ficar colocando coisa no correio o tempo inteiro, porque senão a gente também não tem braço para ficar fazendo. A gente tem feito isso, mandado para outras pessoas,
Mas aí até por uma questão mais de comodidade mesmo, a gente vai tentar, estamos construindo uma parceria com uma editora para que a gente consiga colocar uma versão do manual também de uma maneira um pouco mais comercial, mais para que, no final das contas, é mais para que eles coloquem no correio as coisas, que a gente não quer ficar colocando no correio. Mas é isso. A gente tem essa, temos ainda mais outras versões ainda assim, de uma maneira gratuita. A gente também quer disponibilizar também em determinado momento um PDF para que as pessoas consigam se utilizar e que a gente consiga produzir reflexões e produzir reportagens, outras noções de jornalismo a partir desse material, desse documento. E a gente também está super aberto a comentários, a críticas, a sugestões, porque, como eu comentei, o manual de redação está sempre em construção. E a gente ouviu muitas pessoas para construir esse manual. E a opinião de todo mundo é bastante relevante para que a gente consiga sempre chegar numa síntese melhor. Tá bom? Eu fico aqui, depois a gente vai conversando, separei também algumas coisas, mas dependendo a gente mostra, dependendo a gente segue a conversa para outro lugar. Tá bom? Obrigado. Obrigada, muito obrigada, foi maravilhoso. Então, podemos esperar aí o Manual 2, é isso? Sim, o Manual 2 aí já vai talvez vir uma moeda já, né? Vai ter que comprar. Mas vocês estão com um já que vai ser igual a ele. Então, o pessoal que colou aí não vai ter esse custo. Pedro, parabéns. Estava aqui olhando com a professora Vanessa, estou vendo que tem estudantes do primeiro semestre aqui, né? De jornalismo, e vocês fazem prática da notícia, né? E esse manual é valiosíssimo para vocês já sacaram aí, né? Deram uma folheada. Tudo o que vocês estão aprendendo, ele falou dos critérios de noticiabilidade, né? A discussão sobre objetividade no jornalismo, neutralidade, essas coisas que a gente... Também aqui, né, Pedro, fique tranquilo, ninguém defende que o jornalismo é imparcial. Mas, assim, é muito legal, Pedro. Realmente, vocês fizeram um manualzão, assim, que é bem melhor do que o da Folha, porque, assim, tem o código de ética no final, eu adorei, né, Vanessa? Já me ganhou ali. E, nossa, realmente, eu acho que vocês consigam, assim, em várias faculdades de jornalismo, assim, levar essa boa nova, porque tá muito legal o material. A gente estava folheando aqui, estava babando, né, Van? Não, agradecer, né? Maravilhoso. A gente tem trabalhado aqui, tem prática da notícia, ética jornalística, tem alguns alunos que são dessas disciplinas e são debates que a gente faz o tempo inteiro com muita dificuldade, né? Porque a gente não tem material, vamos dizer assim, oficial, né? A discussão ela fica muito distante, às vezes, do aluno. E esse bombardeio o tempo inteiro de tem que ser imparcial, tem que escutar os dois lados, e aí você cria falsas equivalências, né? Você complica muito mais o debate do que constrói. Então, é um trabalho ótimo, muito bacana mesmo. E como a gente vai ter mais, temos mais também, professoras, se vocês também em algum determinado momento, para determinadas disciplinas, precisarem de mais cópias, para a biblioteca, eu posso separar também mais legal. cópias para deixar para um dia deixar aqui com vocês. Eu ia te perguntar isso mesmo, que para a biblioteca é legal que aí a gente consegue incluir como que a gente chama, no programa, né, das disciplinas, no plano de ensino, porque precisa ter um certo número na biblioteca. Perguntas, gente? Depois que a gente já arrasou. De jornalismo do primeiro semestre. Eu tenho dúvida, mas antes eu queria falar sobre o manual, que literalmente tem um manual que é muito bom, que é algo difícil para estudar, porque a gente vê as coisas meio perdidas, jogadas assim no ar, dá para entender, mas é muito legal ter algo físico. E a minha pergunta, que é mais uma questão assim, de debate, sobre essas divisões que a gente tem. Você falou bastante sobre a letra que poderia ser um rap e não seria tão aceita assim, não estaria numa colocação de literatura. E você falou sobre o jornalismo negro, que é lido como jornalismo tradicional. A gente tem muito disso, né, na nossa sociedade, sobre, isso aqui é do povo
preto, então fica aqui, separadinho. Isso aqui é o geral. E, tipo, a gente meio que não é incluído. E aí eu queria saber, tipo, os vieses que vocês usam para ser incluído de fato e falar, poxa, eu tô aqui e eu tenho que ser lido como uma categoria que eu sou de fato, não como uma categoria extra que vocês incluíram para, dar espaço, né, para as pessoas negras. Do jeito não muito hostil de dizer, seria enfiar a goela abaixo. No sentido, estar em espaços que normalmente eles dizem que não é para estarmos. Então, ocupando esses espaços, mantendo nossa presença lá, acho que é o que faz a diferença, né? Nesse prêmio de literatura, eu falei um pouco dentro da poesia sobre a negritude. E quando foi colocado, não era que nem... Recentemente eu fiz uma que era pro Dia da Consciência Negra, um concurso. Escrevi uma poesia. E aquela poesia era para todos. A minha saiu em primeiro lugar. Então, ali, tipo, ocupei um espaço. Porque não estava ali competindo só pessoas pretas. Estava competindo todos e a minha sobressaiu. Então é uma forma de falar, tô aqui, fiz. Detalhe, é um rap. Entendeu? Primeiro você chega lá, o ruim é que às vezes a porta se estreita, a porta fecha, porque às vezes você chega junto com a sua arte. É que nem eu falei aquela vez, no começo. Às vezes minha arte tem que chegar primeiro para depois a pessoa olhar minha cor, porque dependendo pode ter um bloqueio, que nem nós falamos, né? Então às vezes é ocupar e tentar achar caminhos para estar lá e falar, tão bom quanto ou melhor, tá vendo? É um ponto de vista. Desculpa, qual é o seu? Beatriz. Bom, Beatriz, eu acho que tem algumas coisas que estão um pouco também para fora do nosso alcance, no sentido assim, eu tento colocar uma preta como uma mídia independente, né? Uma mídia negra, óbvio, a gente não foge disso, mas do sentido da gente fazer jornalismo, ponto. O que interessa para a gente, um fato relevante interessa para a gente, um furo jornalístico interessa para a gente. E aí eu acho que a gente tem hoje feito uma discussão que é também colocar a gente como um sujeito universal na parada, né? Colocar que a gente, assim, colocar de uma maneira muito grosseira, mas que é um pouco que as pessoas entendem. O jornalista negro vai cobrir casos de discriminação racial e, em alguma medida, violência policial. A jornalista mulher vai cobrir casos de assédio e isso. Quando, na verdade, a gente se joga para cobrir também economia, política. Eu acho que a gente tem que tensionar a parada nesse lugar, sabe? De falar, não, mas peraí, por que vocês me colocaram de uma maneira grosseira? Mas assim, por que colocaram a menina lá para cobrir moda, tá ligado? Às vezes a menina quer cobrir, e aí da hora que ela quer cobrir. Mas às vezes ela não quer cobrir, às vezes ela quer cobrir outra coisa, entendeu? E eu acho que a gente tem que também dar uma tensionada nesses lugares que estão colocados, sabe? E quando a gente está nesses lugares, mesmo que sejam lugares que a gente tenha prazer e que a gente goste, são lugares que a gente também consiga fazer de uma outra maneira. Eu cubro mais uma área em que já há uma expectativa em que uma pessoa como eu vai cobrir. Eu cubro segurança pública, eu cubro muitos temas ligados à polícia, violência urbana. Mas eu tento cobrir aquilo de um outro lugar, de um outro olhar, né? Não sei nem se as matérias estão aqui para... Então, como é que eu consigo... Posso trocar com você? E aí eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar. Mas assim, quando você pergunta sobre o lance dos formatos, eu acho que os formatos, eles também algumas vezes se confundem. E é interessante que eles se confundam. Nosso colega estava falando, por exemplo, sobre a questão da poesia e do rap. E aí tem aquela coisa, por exemplo, do jornalismo e da literatura que eu falei. Talvez seja um livro que vocês vão ler na faculdade, mas tem um livro que, por exemplo, eu que cubro segurança pública, que eu adoro, que é o Rota 66, do Caco Barcelos. O Rota 66 nada mais é do que uma reportagem, mas ele também é literatura, porque ele tem elementos dos dois. Então, muitas vezes, a gente consegue trazer os dois. E isso também é um elemento muito rico para uma reportagem. Você, por exemplo, esse livro do Caco, ele se utiliza de uma técnica
que é muito da literatura e que é muito bonita, que combina muito com o jornalismo, que é uma técnica da descrição, de descrever os lugares, de conseguir fazer com que as pessoas, quando você está lendo, você consiga imaginar aquela situação. Isso é uma coisa que a literatura faz muito bem. Mas isso tem um valor informativo excelente também. Vira um ótimo aliado para a reportagem. Então, às vezes, esses limites, eles também se borram. E é interessante quando eles se borram. Acho que tem alguns momentos que a gente tem que, talvez, se utilizar de uma técnica e fazer uma coisa um pouco mais fria, mas tem algumas coisas que, às vezes, também não é problema que a gente consiga borrar. Mesmo que seja para contar uma história, vamos dizer assim, triste, às vezes a poesia, a descrição, ela pode servir de um excelente abre para uma reportagem. Eu só abri aqui, peguei com a professora, assim, por exemplo, vocês estão vendo? Essa é uma matéria que uma pessoa cobre segurança pública, faz uma coisa parecida com que, vamos dizer assim, cobre a mesma área que eu. Mas é isso, ela descreveu, por exemplo, a Ilha da Maré em um bunker criminoso. Veja, quando ela coloca uma coisa dessa, ela está estigmatizando todo esse território, toda a Ilha da Maré. Toda a Ilha da Maré é um bunker de criminoso. Então, assim, todo mundo que mora na Ilha da Maré é um bandido. A partir do que ele colocou no texto, não é nenhuma interpretação. Isso daqui é o que está escrito. Transforma a Ilha da Maré em bunker criminoso. Ou seja, toda a Ilha da Maré é um bunker criminoso. Sabe? A gente publicou aqui uma outra reportagem. Deixa eu ver aqui. Que foi um pouco, essa aqui foi até uma que eu fiz, a gente publicou esses dias, que é sem apresentar armas suspeitas, policiais atiram 17 vezes e matam um jovem negro, né? Os policiais alegaram que acusados de assalto tinham armas de grande alcance, mas apresentaram um armamento desenvolvidos. Vítimas também não viram as armas. E aí aqui, assim, só uma coisa, tem aquela questão da neutralidade e da imparcialidade do jornalismo. Cara, uma pessoa morreu, entendeu? Um moleque morreu. Aqui dentro desse contexto, houve uma tentativa de um assalto. Eu poderia ter destacado o assalto e a prisão, ou ter destacado uma morte e essa não apresentação da prova por parte da polícia. Aí tem aquela coisa que é um pouco quase da pirâmide invertida, do título do jornalismo, que é o que puxa o mais forte, o que tem de mais forte. Eu acho isso mais forte do que... Eu acho uma vida mais importante do que você ter feito a prisão de uma pessoa numa tentativa de um assalto. Isso foram um dos jovens que foram presos numa tentativa de um assalto. Então, acho que essa é um pouco uma discussão que perpassa pela parte ética do jornalismo, que perpassa um pouco pelas suas escolhas, mas aqui está cheio de objetividade. Para conseguir chegar nessa reportagem, eu tive que ter acesso, se utilizar da apuração para conseguir chegar nesse processo e ler um grande processo. E aí você separa as informações, entendeu? Então, eu acho que é isso. Exigiu objetividade, a técnica de apuração do jornalismo, mas aqui esse texto ele está muito permeado pelo que eu penso. Assim como esse texto está muito permeado por que esse jornalista e por que esse canal de comunicação pensa, entendeu? Espero que tenha te contribuído aí. Olá, meu nome é Lucas, eu estou no terceiro semestre de jornalismo. Minha pergunta vai muito mais sobre o que estava falando antes, sobre essa questão da gente botar a cara e mostrar realmente que a gente pode falar mais do que só... falar mais só sobre do que racismo, preconceito, sobre a vivência. Recentemente eu participei de um processo seletivo para um jornal, e uma das perguntas foram as áreas que eu mais quero atuar. Pela entrevista ter sido feita via ligação, então não teve a questão da videochamada, a pessoa não viu minha cor de pele, ela interpretou que eu posso falar sobre qualquer coisa, porque eu estive disposto a falar de qualquer assunto. Por mais que o meu foco seja política, eu falei que estou aberto para poder falar sobre entretenimento, por exemplo, porque eu estou aprendendo, é um momento de aprendizagem. Mas eu acabei refletindo depois, sabe, se essa pessoa tivesse me visto durante a videochamada, ela interpretaria diferente e tentaria me encaixar em algum âmbito.
Então, eu queria muito mais saber como que a gente pode fazer, uma pergunta para os dois, como a gente pode fazer para se representar outras pessoas, porque só de eu estar aqui no Mackenzie estudando, sendo bolsista, vindo da periferia da Zona Sul de São Paulo, já é uma representação para os meus amigos que não conseguiram chegar aqui, onde eu estou, e sem ter que ficar sempre batendo nessa tecla, porque eu sei que é importante, mas cansa. Tem que ficar sempre reafirmando para as pessoas aqui dentro a nossa história, a nossa vivência. Certo. Bom, primeiro, eu acho que as nossas vivências elas são grandes potências para a gente. Porque a gente tem um jornalismo, uma produção que ela também está muito pautada a partir de vivências. Não é só você que tem vivências. Uma pessoa que não sai desse centro expandido de São Paulo, que não sai de Janópolis, Vila Madalena, Perdizes e sei lá o quê, essa pessoa também tem as suas vivências. Essa pessoa, por exemplo, vai ter um olhar diferente sobre uma cobertura de cidade. Ela não vai saber cobrir cidade, ou vai cobrir cidade da maneira como é coberta, uma maneira muito ruim. Essa pessoa vai ter um outro olhar para cobrir esporte. Quanto que a gente não vê de atividades esportivas super interessantes, legais, que acontecem nos céus, que acontecem nos campos de várzea, nas periferias. Se você for olhar para o entretenimento, o que você tem de produção cultural nas periferias, que diferente que você tem também aqui no centro. Então, eu acho que a gente tem que olhar nossas vivências como nossas potências, tá ligado? Para além da nossa parte técnica, para além daquilo que a gente vai se desenvolver, eu acho que a gente tem que olhar como potência nossa. E realmente, você tem possibilidade de cobrir a área que você quiser, tá ligado? Seja a política, seja a segurança, seja o entretenimento. Todas essas áreas, elas são... eu digo para você assim, digo de coração mesmo. As pessoas falam que a gente tem poucas vagas para o jornalismo, poucas vagas para redação, em que você tem mais jornalistas indo para assessoria de imprensa ou trabalhando na área de marketing. Bom repórter não fica desempregado. Bom repórter. A pessoa que sabe apurar a notícia. E as técnicas de apuração, de investigação e tudo mais, elas não são necessariamente para cobrir crime só, sabe? É para cobrir política e segurança pública. Elas são excelentes aliados para cobrir essas áreas. Mas eu adoraria ver uma pessoa, um repórter, por exemplo, de futebol, que vai cobrir esporte, que conseguisse ir além de ouvir só o bastidor dos clubes esportivos. A cobertura esportiva no Brasil é isso. O cara que te conhece, um dirigente, que é amigo de não sei quem, vai lá e conversa a pura história. E uma outra técnica. Tem um monte de outras técnicas de jornalismo, de apuração, de informação, que, por exemplo, poderiam ser um grande aliado numa cobertura esportiva, numa cobertura de cultura. Por exemplo, você acompanhar uma pessoa, um repórter que sabe olhar para diário oficial e que sabe fazer uma boa leitura de portal de transparência, consegue fazer uma ótima cobertura sobre cultura. Também muito diferente uma cobertura só de agenda. De sábado tem show de tal pessoa, domingo de tal pessoa, e aí fazer uma entrevista. Então, o jornalismo hoje, eu acho que ele tem pedido cada vez mais ótimas apurações, boas apurações. E essas boas apurações, eu acho que elas podem ser bons aliados, somadas às nossas vivências, para que a gente consiga, inclusive, fazer coberturas em outros lugares, sabe? Para além desses lugares em que talvez a gente tenha sido nichado e estigmatizado. Oi, tudo bem? Meu nome é Meg, eu estou no 3º semestre de jornal também. A minha pergunta é um pouco sobre o início do Alma Preta. Porque acho que antes de entrar para fazer jornal, eu consumia muito mídia tradicional, no digital mesmo, que hoje em dia eu vejo muita deficiência. Eu não paro muito o meu Instagram ou entro num link de uma matéria do Estadão para ler.
corrido sempre. Então, acho que eu não dou muita bola, não tenho para isso, porque eu acho que a gente já tem meio que uma ideia pré-definida do que vai estar lá. E aí, eu consumo muito, recentemente, comecei a consumir muito conteúdo de mídia alternativa, tipo, o Alma Preta, a É Nóis Conteúdo, o Sumalma, da Eliane. E a gente vê um tipo de jornalismo digital, acho que às vezes até bem superior desses grandes veículos de comunicação. E aí eu queria saber se no início do Alma Preta vocês já pensavam nisso, já se colocavam nesse lugar, tipo, do digital, de alcançar a galera mesmo, porque eu enxergo meio que essas mídias independentes, elas conseguem alcançar mais público no digital do que a galera que era da TV, que era do jornal tradicional, vindo para cá. É meio que só reprodução. Bom, o pessoal de jornal tá aqui, tá nas perguntas aí, né, mano? Ó, a gente sonhava, a gente pensava assim nisso. Só que, na verdade, exigia uma maturidade para conseguir chegar para fazer, sabe? Exatamente por conta disso que eu tava falando, dessas técnicas de apuração. Porque a gente não aprende, eu não aprendi. Ninguém pegou na minha mão para me ensinar. Eu fui aprendendo meio que batendo cabeça, aprendendo fazendo. Hoje até, e a gente pode até tentar combinar isso com os professores em outro momento, eu participei até esses dias, recentemente, tem umas 2 semanas acho que isso aconteceu. Eu e uma outra colega, uma jornalista também, que é muito foda, que é a Juliana Dalpiva, que fez as investigações sobre, inclusive, os negócios do Jair Bolsonaro. A gente fez uma oficina com os alunos da FIAFAM, sobre técnica de apuração, técnica de investigação. Ó, você quer investigar tal coisa? A gente foi apresentamos lá, quer investigar grande empresa? Tem que começar por aqui. Pega por aqui, pega por aqui. Quer investigar político? Que é uma coisa que... Às vezes a gente vê aquela reportagem que está na Folha de São Paulo e eu ficava meio que assim, porra, mas como é que o jornalista chegou aí, cara? Não é muito difícil, sabe? Quando você vê a coisa ali, você fica meio, pô, nunca vou conseguir fazer uma coisa dessa. Mas dá para fazer, não é tão difícil fazer, sabe? E aí a gente tentou fazer um pouco ali, um papo ali com uma turminha, que era um pouco de, mano, vocês vão sair fazendo essa parada daqui, entendeu? Que é um pouco olhar para essas ferramentas que tem. Para quem for interessado, eu aconselho muito a olhar para a Abrage. A Abrage vira e mexe, apresenta bons cursos sobre técnicas de investigação. E isso pode ser, eu acho que, um bom caminho para vocês. Porque eu acho que qual que é a questão da diferença? Você falou dessa questão da qualidade do conteúdo, dos materiais da mídia independente e dessa imprensa, vamos dizer assim, mais corporativa. Cara, para fazer a reportagem, depois eu vou até dar uma bugada aqui para procurar uma reportagem sobre o Pará, essa reportagem que eu fiz. Cara, mas foram meses fazendo ela. Eu acompanho há muito tempo o Carrefour, por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul com o João Alberto Freitas, o Beto. Eu estou há anos nessa pauta, acompanhando ela. A gente está produzindo um documentário sobre ela. É um documentário, um especial de podcast. Talvez no futuro se transforme em um livro sobre esse crime, sobre isso que aconteceu, tudo que desdobrou. Então tem uma questão que é do tempo. É óbvio, acho que a mídia hoje tem bons profissionais, mas tem a questão que é do tempo, que eu acho que é isso, a gente parar de não querer competir com o Twitter, com o Instagram, com o Facebook, e a gente produzir jornalismo, que é a partir daí que a gente atrai também o público, né? Que é um pouco assim, e até no que diz respeito assim, aí é uma coisa particular minha. Eu tenho uma percepção de furo, que é uma coisa que eu acho que assim, o furo mesmo jornalístico é quando o jornalista consegue trazer aquela coisa que ninguém viu. Porque eu não sou muito fã de furo, que é uma coisa do... eu peguei de bastidor com o Ministério Público. Pô, isso é realmente tudo bem, é uma matéria importante e tal. Mas eu acho que furo, e uma coisa que assim, a gente traz uma coisa para o debate que ninguém estava vendo. E a gente já fez reportagens assim, já saíram várias reportagens assim na mídia independente. Que a partir de reportagem nossa, aí o Ministério Público começa a fazer uma investigação a partir de reportagem nossa. Essa reportagem que a gente fez sobre o Pará, foi a reportagem que o MP depois pediu pra gente, o Ministério Público pediu, a ABIN pediu, a gente até ficou meio assim, né, porque a ABIN está investigando muito jornalista, né?
Mas eles pegaram para ver a reportagem, que falaram, pô, a gente não estava sabendo disso, que estava acontecendo isso. Então, veja, às vezes a gente consegue entrar tão fundo numas histórias que os setores que deveriam acompanhar e que tem, inclusive, ferramentas mais agudas do que a nossa de investigação, a gente está na frente deles, entendeu? E eu acho que a gente tem potencial para conseguir fazer coisas assim, sabe? Tendo a nossa perspectiva política na cabeça, né? Mas eu acho que está em aberto, tem muita coisa para ser feito, sabe? Nossa, que interessante, né, essa discussão que o Pedro está falando, o que está sendo abordado aqui no manual de redação. Só pela folhada aqui deu para perceber que tem uma diversidade muito grande de temas, né? E também essa questão da técnica de escrita mesmo, como escrever o texto, quais são as técnicas que ele utilizou. E o Pedro também falou algo bem importante, quando ele mencionou uma das reportagens, de que tem um olhar, né? Cada jornalista tem o seu olhar. Então, a notícia era uma notícia policial, em primeira instância, mas o jornalista é que escolhe se ele quer dar o foco para a pessoa que morreu ou para a pessoa que apreendeu o bandido, enfim, é uma questão do olhar. Aí eu gostaria que vocês dois comentassem um pouquinho sobre essa questão da técnica que o Pedro utiliza para compor as matérias que ele cobre e a técnica que o Robinson utiliza também para escrever essas poesias. Falar um pouquinho sobre essas técnicas, esse estilo que vocês utilizam. Na poesia, quando eu escrevo, eu simplesmente vou começando com uma métrica como se fosse um rap mesmo, sabe? A gente vai pensando em rima, tudo, só que, como aprendi na escrever redação mesmo, eu apresento o tema, vou desenvolver e sempre preciso de uma conclusão, desfecho. Então, a dificuldade é reduzir toda uma ideia naquilo, e como nós dizemos no rap, o postline, né, que é a linha azul, que a gente fala, conseguir fazer com que um verso seja potente o suficiente para passar mais do que uma mensagem. Porque às vezes você consegue tirar ali, de uma metáfora, por exemplo, muito mais, né, do que só aquilo. E simplesmente é aquela questão de você acumular repertório, né? Muito do nosso repertório é dado pela vivência, né? E realmente defender os seus valores. Baseado nos seus valores, você vai ter a sua perspectiva. Então fica só em como colocar aquilo naquele formato, sendo no rap ou sendo numa poesia, né? Eu quando pego para escrever, eu gosto de pegar numa metáfora, aproveitando que eu estou com um colega da poesia, dessa coisa do texto como uma textura, né? Gosto muito de pensar na coisa da roupa, né? Que a gente chega mais perto e a gente vê que não parece que tá casada, mas ela tá toda amarradinha ali, bonitinha. Então eu acho que o texto tem que ser assim, né? Eu acho que você tem que conseguir colocar aquela sensação de que você passou de um parágrafo para o outro sem a pessoa nem perceber que mudou de parágrafo. E muitas vezes até sem utilizar, eu acho que às vezes até, que em alguns momentos é uma técnica que é importante, mas às vezes quando você usa nem muitos conectivos, assim, tipo mas, porém, todavia, eu acho que às vezes você, a dependendo da amarração que você fizer conceitual do texto e dos fatos, você consegue fazer com que uma coisa ela entre, por exemplo, em oposição à outra de uma maneira muito natural. E eu gosto quando fica assim, sabe? Mas é isso, acho que às vezes a gente também consegue tentar descrever alguns pontos, principalmente em alguns pontos chaves assim, do texto, em que a gente descreve um pouquinho algumas coisas, para a gente conseguir também segurar o olhar do leitor, né? Aquela coisa, a pessoa está lendo tua matéria ali no celular dela, mas ela está competindo ali do lado com o Instagram, com o Twitter, com o WhatsApp, com as notificações que está chegando, e às vezes a pessoa vai e não volta, né? Então, esse cuidado com o texto, com a escrita,
é uma coisa bem legal também, acho bem importante. Eu fiz algumas formações com uma colega jornalista muito boa e ela está sempre fazendo também. Eu convido vocês também a ficarem de olho, que é a Bianca Santana, que é uma jornalista, e ela sempre, todo semestre, ela faz oficinas de escrita criativa, que é um pouco um exercício de você também soltar a escrita e ter a possibilidade de desenvolver a escrita, que essa nossa escrita, às vezes, ela pode ficar mais amarrada em outro lugar, né? Esse texto aqui, que eu olhei com a Camila, ele foi um pouco de um ponto que a gente pegou, isso aqui aconteceu mesmo, né? Para a gente mostrar a perversidade, vamos dizer assim, do Comando Vermelho dentro dessas comunidades quilombolas, a gente trabalhou com nome fictício, né? Mas a gente trabalhou um pouco com essa coisa. Era dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, quando o quilombola André Silva foi assassinado dentro de um templo da Assembleia de Deus, na comunidade do Itacuã Mirim, na cidade do Acará, Pará. Ele tinha 35 anos e foi executado com um tiro na cabeça às 17 horas, à luz do dia. De acordo com relatos, todo o quilombo ouviu o barulho do disparo. Segundo pessoas próximas a ele, André estava envolvido com o tráfico de drogas, fazia entregas para o crime e realizava pequenos serviços. Com o passar do tempo, ele perdeu o controle e passou a roubar e a mexer com as pessoas da comunidade. A morte foi atribuída a membros do Comando Vermelho, CV. Então aqui, assim, quando a gente olha para uma coisa dessa, era meio que uma coisa assim, uma coisa meio Brasil, de tipo, mataram um quilombola no dia 20 de novembro, com um tiro na cabeça, com uma Assembleia de Deus dentro de um quilombo. É uma coisa assim meio realismo fantástico, né? Então, a gente tentou falar, não, esse daqui tem que ser o abre do texto, a gente tem que começar narrando isso, né? Tem até uma outra parte que eu acho que a gente ainda traz um pouquinho, que é que a gente vem com uma coisa de dados, sobre os dados do CV aqui. É isso, a presença crescente da facção tem alterado a vida cotidiana dos quilombolas. Grades em todas as janelas das casas simples, portas trancadas e câmeras de segurança. Pessoas evitando sair de casa e controlando a saída de crianças e jovens. Idosos evitando assembleias da comunidade. O cenário, que poderia ser de uma periferia ou de um bairro de classe média de qualquer grande centro urbano, foi encontrado nos 3 quilombos visitados pela Alma Preta na região metropolitana de Belém. Então, assim, tem um pouco aqui de uma descrição, sabe? De você tentar narrar, ao invés só de trazer aqui, que talvez seja uma informação um pouco mais dura, né? Que é a informação da quantidade de membros da facção, dentro presente, os dados, os encontros que têm acontecido. Então, acho que a gente tem que casar um pouquinho. E essa, inclusive, é uma foto, né, que fui eu que tirei, que é dentro de um quilombo, que é uma pichação, o símbolo do Comando Vermelho, né? Que aí você tenta trabalhar um pouco com o cenário, que aqui você tem um cenário que pode remeter um pouco as pessoas a um cenário de um quilombo, né? Que é isso. A foto também tem um pouco desses marcadores. Acho que a gente coloca outros aqui, né? O gradio na frente de um quilombo. Né? O Natal quilombola com uma grade, né? Acho que tem até uma dinâmica também de uma poesia aqui, né? Bem, não muito feliz, né? Mas um olhar poético. Isso aqui é a casa de um quilombola, que era tipo a gente encontrou uma central de segurança dentro de uma casa de um quilombola. E aí vocês vão ver que a gente borrou tudo, né? Porque foi um pedido dos quilombolas que era para eles não serem identificados, né? Quem que era essa casa. E aí tem isso, tem gráfico. Então é isso, assim. Isso aqui foi uma reportagem que foi muito tempo. Então, porque aqui a gente identificou de que os crimes, eles aconteciam com uma maior frequência na época da entre-safra do açaí, que é uma commodity importante ali, né, pro Pará. Vocês podem ver que aqui o Acará e o Castanhal, eles têm uma curva um pouco parecidas, né, que são cidades um pouquinho mais afastadas, a dinâmica do crime. Aí aqui, né, uma parada multimídia, tem uma entrevista com um especialista, gráfico, enfim, reportagem completa, né? Que é uma coisa que você não consegue fazer de 2 dias, em uma semana. Então, acho que a gente tem que investir nisso. E aqui e parte dessa apuração, parte também do cuidado textual, cuidado do texto jornalístico.
falando, que a gente muitas vezes vê no jornalismo tradicional um jornalismo que é mero colhedor de aspas, né? E esse tipo de jornalismo que se limita ali ir lá no local, caçar uma fala de uma pessoa que encaixa com o que eu penso, né? Ele é um jornalismo muitas vezes desumanizador e que vai em contraposição a esse jornalismo que a gente está vendo aqui, né? Que é feito com profundidade, que traz descrição, que humaniza ali naquela abertura, né? A gente consegue se emocionar com uma abertura como essa. E outra questão, né, linkando com o Robson também, Robson, queria dizer que eu me emocionei bastante, viu, com as suas poesias, parabéns. Uma coisa que o Robson falou importante, né, o papel da letra escrita, né? Nós aqui somos todos profissionais do jornalismo e das letras, né? E eu estou pensando uma coisa que está falhando mesmo. Uma coisa que a gente não fala bastante, que é esse papel do jornalismo produzir memória, né? Então, é muito importante que tanto nas letras como no jornalismo a gente produza uma memória boa para as futuras gerações, né? E uma memória boa, ela tem que assumir um lado, no meu ponto de vista, que é o lado das pessoas que historicamente são alijadas, né? Por isso que eu comentei de ter o código de ética lá no final do manual do Alma, porque é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente sente os alunos muito assim, principalmente quando estão entrando na faculdade. Ai, mas será que é certo eu assumir um lado aqui nessa matéria? O manual, o código de ética, ele é bem claro. Nós temos que ter um lado, é o lado do oprimido, né? Isso está explícito no nosso código de ética da profissão, né? Então, a gente tem sim, né, que encontrar essa luta histórica, né? E fazer um jornalismo como esse, né, que ele parte desse ponto de vista, ele seria assumir esse lado, fazer uma poesia como, né, as do Robson aí, que a gente viu, né? Também é deixar uma memória boa nas letras, é deixar uma memória boa no jornalismo para as gerações do futuro, né? Porque eu acho que durante séculos o nosso jornalismo ele não deixou uma memória boa, né? Assim, lógico, não estou generalizando, tem reportagens muito boas feitas na Folha, no Estadão, até por colegas meus, assim, que eu admiro. Mas se a gente for analisar no geral, a gente vai ver muitas coisas assim que ficaram registradas como história e com um ponto de vista que não é legal. Por exemplo, às vezes comprando versão da fonte policial, que nem sempre está correta, mas que a grande mídia acaba ficando muitas vezes só neles, né? Então, eu acho legal, assim, sabe, o papel que vocês dois cumprem nesse sentido, né? De deixar essa memória com um ponto de vista positivo mesmo para as futuras gerações, né? Acho que isso é uma coisa legal de a gente pensar. Sim. É um ponto de vista positivo que vem das pessoas que estão e que são consideradas à margem da sociedade. Então, isso é mais positivo ainda. É um lugar de fala que, infelizmente, não são todos que têm, né? E que vocês estão. Sim. É um lugar de fala que nem todos têm, nós sabemos que nem todas as pessoas negras têm, e que vocês estão propagando isso. E até mostrando que é possível. Isso é muito bacana mesmo. Só pontuar? Lógico. Tem como você dar uma olhadinha se tem só mais um slide? É no PDF, o último. O último? Isso. Só para ver se eu coloquei. Não sei se vai abrir. Peraí. Isso. Acho que esse é o último, mano. Peraí. Tem esse e aí tem o último. Esse aqui é o último. Ah, tá. Não, depois eu fiquei de mostrar para ele, porque tem uma última pintura que eu fiz que foi baseado que era um slide que estava no outro slide que não abriu. Que era quando a poesia e a pintura se encontram. E, inclusive, encaixou muito com o tema que eu fiz uma pintura referente à repressão policial, uma perspectiva minha, né? Acho que até depois eu pensei em responder para o rapaz que ele tinha falado sobre que às vezes chamam a gente para tipo, olha para a cor da nossa pele e usam isso para tipo, vamos puxar esse tema porque ele é negro. A gente está acostumado com muitas portas se fechando, né? Então hoje, como as pessoas têm essas pautas, algumas portas estão se abrindo para nós por causa dessas pautas.
Talvez um posicionamento chegue assim, me chamou para isso? Ótimo, vou oferecer isso que você quer, mas olha isso aqui também. Eu sou mais que isso, eu tenho isso também para oferecer. Um exemplo, o filme Pantera Negra, né? Filme de preto não dá bilheteria. Veio Pantera Negra, toma, olha os recordes. Né? Então, mostrou, né? E num concurso que eu participei, o tema era um olhar sobre o outro, de pintura, Barueri também. E eu falei, vou mandar uma pintura, mas não exatamente para ganhar, para bater. E eu fiz essa pintura que eu vou te mostrar aqui. Não sei se eu conseguir mostrar depois. Posso te passar pelo Instagram? E foi referente a isso. Repressão policial dentro de uma perspectiva do oprimido, né? Pode ser que, não sei, tá querendo generalizar a violência, a polícia, o Estado. Não. É o meu ponto de vista, ponto. E é aquilo que fica. Como um livro, às vezes a pintura também tem um papel de registrar um momento, daqui a 100, 200 anos, se mudar, eu falar, naquele tempo era assim. Esse quadro foi pintado em tal momento, como um jornal, uma matéria, né? Eu vou tentar passar depois para você ver. Então, às vezes isso, a gente entra por esse caminho, essa chave, vou entrar por aqui e vou mostrar que tem tudo isso aqui, para fazer. Né? Esse exemplo. Vou tentar. Opa, lógico. Bom, concordo com o que a professora falou, né, com a Patrícia. Acho que a gente tem tentado, a gente acaba construindo uma outra memória mesmo. Acho que é fundamental, que é importante que a gente consiga fazer esse registro. Depois o nosso trabalho ele vai ser utilizado como documento histórico, o nosso trabalho vai ser utilizado como documento no judiciário. Então, até uma reportagem que eu fiz recentemente, acompanhando a Operação Escudo, que aconteceu, né, no litoral, que você teve aquela quantidade de pessoas mortas, a gente encontrou, um dos policiais que participaram, a gente fez uma reportagem falando de que um dos policiais que matou uma pessoa na Operação Escudo, na verdade a primeira pessoa que foi morta na Operação Escudo foi morta por esse agente, agora me fugiu o nome dele. Há 10 anos atrás ele tinha matado uma pessoa na mesma comunidade. E tinha se aberto um inquérito contra ele, inclusive o delegado, achei o cara muito corajoso, que ele levou essa investigação, acabou indo para o Ministério Público, depois aquilo não acabou dando nada mais ou menos, porque esse policial chegou a ficar até um mês preso, mas de maneira preventiva, mas depois ele respondeu em liberdade e não deu em nada. Mas uma coisa que me chamou muita atenção lendo esse processo foi que ao longo do processo tinha um monte de reportagem jornalística. E eram reportagens que eram praticamente press release da polícia. Que era... porque a história que os policiais tinham contado era que o rapaz tinha trocado tiro com a polícia e a polícia, em legítima defesa, foi lá e matou o cara com 10 mil tiros e nunca nenhum tiro na polícia, nunca nenhum tiro no carro e tudo mais. E aí o jornalista deu essa história. Chegou o release, a versão da polícia e deu. E está ali no processo, aquilo aparece várias vezes, essa matéria. Inclusive, ela é quase utilizada na defesa da Secretaria de Segurança Pública dos policiais. E aí, a investigação que a Polícia Civil vai fazer, ela se inicia a partir do laudo do corpo. Tem uma coisa que o Caco sempre me falou, o corpo fala. Porque o laudo, ele entrega se é execução, se foi tiro à distância, se foi tiro próximo, como é que foi se foi troca de tiro, porque você consegue saber se tem pólvora na mão da pessoa ou não tem. E aí o laudo deu outra coisa, deu execução, que foi, né, o tiro a queima-roupa, de cima para baixo, tiro em regiões vitais e tudo mais. E aí a partir dali se reabriu e aí a gente seguiu a partir disso, né? Aí você tem relatos de moradores, você tem uma possibilidade de reconstruir aquilo. Aí eu fiquei pensando, cara, o jornalista não fez o trabalho dele. O cara, aconteceu um crime em determinado lugar e ele não foi até determinado lugar para saber o que aconteceu. Aí não tem como, entendeu? Se você não tem o processo, se você não tem minimamente as diferentes olhares sobre aquela história, se você não tem uma coisa... Como é que você vai conseguir ver o fato ali, sabe? Então, essa história ela me chamou bastante atenção e eu acho que isso só chama a atenção para a nossa responsabilidade enquanto jornalistas, né? Porque a gente influencia a realidade no dia a dia, mas a gente gera registro e a gente, inclusive, tem a possibilidade de servir de munição
para a ação do Poder Judiciário no Brasil. Né? Descredibilizar o trabalho da mídia independente, dizendo, mas os caras têm lado, eles não fazem jornalismo, eles têm lado. Só que, na verdade, eles não fazem jornalismo, porque eles não cumprem a objetividade que eles colocam lá no manual. Vocês vocês não defendem o lado do oprimido, mas vocês fazem objetividade jornalística. Eles se dizem sem lado, mas não fazem objetividade jornalística. Sim. É muito louco isso. Com certeza. Não, tem que apurar a história, né? Eu acho que é a grande coisa do jornalismo, né? As pessoas depois, a gente entra, eu pelo menos entrei assim, não sei os colegas, os mais que estão aí, mas a gente entra um pouco essa coisa do querer escrever. Hoje eu tenho mais o tesão por apurar do que por escrever. Eu acho que essa coisa da checagem da informação, eu adoro, assim, acho fantástico. E para isso, né, Pedro, é necessário todo um trabalho de investigação antes, né? Então, não é só transmitir a informação através da notícia. É um trabalho de investigação, apuração, para que a notícia chegue de forma mais completa possível, né, ao destinatário. Bom, alguém gostaria de comentar? Mais algum comentário? Tá uma delícia, né, gente? Olha, muito obrigada, viu? Nós do CCL Plural agradecemos muito pela presença do Pedro, do Robinson, foi uma grande satisfação. Esses eventos são muito importantes, né, para todos nós, e as portas estão abertas para quando vocês quiserem voltar, nós vamos adorar. Né? Obrigada, viu?